Boa noite, meus amigos. Levanta aqui um pouco. Tem que levantar um pouco. Tem que levantar um pouco. Levanta. Levanta. Aí, isso. Tá ótimo. Tá porque ele desce quando você fecha. Hoje estamos em festa, mais uma vez, desejando que as vibrações que o mundo espiritual preparou para nós nesta noite, elas possam penetrar profundamente no âmago de nosso ser, tentando, juntamente com o nosso esforço e com a nossa vontade, nos permitir sentir a felicidade de podermos já participar do Consolador que Jesus nos prometeu e que, neste momento que a grande transição planetária, a partir do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, nós, convidados que fomos a reencarnar nesta época, aceitamos com gratitude até esses momentos de enfrentamento em nosso ser, porque há necessidade de nós nos conhecermos um pouco melhor para que possamos ser mais felizes à medida em que servimos a nós mesmos, ao próximo e a Jesus de Nazaré, que é o nosso guia, o nosso modelo, que é o Cristo de Deus, que confeccionou o nosso planeta a partir do fluido cósmico universal e nos permitiu reencarnar através de um convite feito a cada um de nós, para que nós aqui chegássemos. Então, neste momento em que nós já escolhemos, por livre-arbítrio, estarmos nesta doutrina de luz, que tem um tripé maravilhoso de filosofia, ciência e religião, ao comemorarmos os 24 anos desta casa física, porque nós não sabemos quantos anos tem esta casa espiritualmente falando. A emoção nos toca a alma, porque, como a nossa querida amiga falou, a gratidão é uma super virtude que cada um de nós confecciona à medida em que o nosso amor por nós mesmos aumenta. Então, o nosso tema é um tema muito singelo, que a instituição escolheu, e nós vamos fazer um pequeno passeio para recordarmos e nos propormos a possibilidades subsequentes do nosso caminhar junto a Jesus. A missão de Jesus junto aos 12 apóstolos. O evangelista Mateus nos diz que esta missão ela é precedida da formação do seu colégio apostolar. Nós aprendemos que quando o mestre decidiu vir à Terra como espírito encarnado, fazendo-se o Verbo de Deus, ele preparou durante muito tempo uma programação para que pudesse aqui estar, já que naquele tempo o mundo era ainda mais primitivo do que muitas vezes nós nos vemos perante as situações que estão junto de nós. E com certeza ele buscou espíritos superiores para formar o seu apostolado espiritual
para que viesse junto a ele no planeta todo. E também já tinha buscado há muito tempo, em várias épocas, onde no Velho Testamento nós aprendemos, através dos grandes profetas, todos eles convidados por Jesus, reencarnando a cada época, trazendo até para nós a primeira revelação, que foi a chegada de Moisés, trazendo os 10 mandamentos, naquela beleza de recorte mediúnico, em que, num projeto de efeitos físicos, recebemos os 10 mandamentos. Entretanto, ele teria também convidado muitos outros espíritos reencarnantes. E desses espíritos, ele escolheu 12, que já eram seus amigos do passado. Mas isso era muito pouco ainda. Então ele fez, talvez, vou falar com o meu sotaque brasileiro, né, e com a minha esperança do meu português ser entendido por vocês, fez uma planilha, como hoje nós falamos. E na planilha tinha um ponto absurdamente importante, que eram as parábolas. E nas parábolas, nós hoje entendemos que ela permeia todas as idades do ser reencarnado. Parábolas para crianças pequenas, como vocês dizem aqui, pequenitas, crianças maiores, pré-adolescentes, adolescentes, maduros, terceira idade, quarta idade, quinta idade, e sempre nós estamos entendendo, estudando e tentando absorver o conhecimento daquelas parábolas. Talvez a nossa dificuldade em entender Jesus mais de perto seja que nós não queremos viajar até Ele. Nós sempre queremos que Ele venha ao nosso encontro. Então, hoje nós vamos tentar relembrar as possibilidades de chegar mais perto de Jesus. Quem é Jesus? É a pergunta que eu sempre me faço. É muito constrangedor para mim, tão pequenita nas minhas propostas redentoras, me ver diante de alguém tão pleno, com tantas capacidades, mesmo que eu saiba que ele é crístico, ou seja, um espírito que esteve e está junto com o Criador. É mais do que um espírito puro, é um espírito crístico. Então, quando eu me vejo querendo seguir uma proposta evangélica cristã, moralizadora, quando eu não consigo, mesmo naquelas pequenas vírgulas, eu fico imaginando quantos milênios eu ainda terei de conquistar com suor, com dedicação e trabalho, para talvez no futuro, bem longe, bem longínquo, conseguir me acalmar, acalentar as minhas dores, buscando e conseguindo as respostas que eu hoje ainda não as tenho. Então, esse Jesus, nós temos que entender a partir da chegada do Consolador que ele prometeu para nós, que sem dúvida nenhuma entendemos que é o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, quando, desde a primeira edição e as subsequentes, mais bem elaboradas, hoje com mais de 1000 perguntas e respostas, da maneira maêutica, socrática e platônica,
que ele estudara e confeccionou esse arcabouço de leis morais evangélicas, nós nos vemos na questão 625 de Livro dos Espíritos, que é o ser mais evoluído que o planeta viu. Jesus. Resposta mais simples, como nós aprendemos. Então, eu fiz algumas frases, eu fiz para mim mesmo, gostaria de dividir com vocês. Jesus não era um sacerdote israelita, nem pertencia à seita dos fariseus, à época, mas seu saber e a capacidade no campo das coisas espirituais era tamanha que todos acreditavam que ele era um instrutor e o chamava de Rabi. Eu escrevi com letra maiúscula. Rabi era aquele grande profetizante da época mosaica. E eles ficavam imaginando, quem é este Galileu que nasceu na Galileia? Porque os grandes mestres nasciam na Judeia. Passavam por aquela coorte de estudos farisaicos. Ele não tinha feito nada. Ele era filho de um grande carpinteiro, de uma mulher, Maria, que ninguém conhecia. Qual é essa capacidade deste ser? O evangelista de João, dos 4 evangelistas que nós estudamos mais, no capítulo 1, ele vem descrevendo para nós. Entretanto, trazendo já o nosso Kardec, ele diz, Jesus, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Quer dizer, ele não veio modificar a lei de Moisés, como ele não poderia fazer. Por quê? Porque se ele convidou Moisés para trazer as tábuas da lei e colocar, não só na Palestina, mas no mundo inteiro, um projeto de Deus único, já que a Palestina era politeísta, ele não poderia, num projeto de um ser crístico, colocar alguma coisa e depois redizer que aquela coisa não estava certa. Nós fazemos isso. Mas um ser crístico que governa o planeta não faz isso. Então ele veio dizer que mesmo trabalhando no sábado, mesmo curando em qualquer lugar, ele não viria e não veio destruir a lei. O que ele veio fazer é complementá-la. E o nosso codificador, aprendendo com o Cristo, já que ele também era amigo de Jesus. Às vezes, nós queremos ser amigos de Jesus. O que eu mais gostaria de ter na vida é um dia, em qualquer época, ser considerada um espírito amigo do Cristo. Vocês não? Porque diferente de qualquer conotação que se dê, amigo é algo especial. Então, o nosso Allan Kardec nos deixou ver-se como Allan Kardec no século I, antes da era cristã. Depois como João Hus. E depois como Hippolyte Léon Denis Rivaio, que recebeu o codinome, ele deu-se a si mesmo, por orientação do espírito Zéfiro, para que ele pudesse chamar Allan Kardec. Então, quando ele diz, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução, significa que ele veio para nos ajudar a que, em todas as nossas épocas, pudéssemos, pouco a pouco, executar a lei de Jesus, que é a lei de Deus, já que é a lei natural. Assim, Jesus, o construtor e diretor do nosso orbe, ao trazer a mensagem de amor à humanidade, não dispensou a colaboração dos espíritos, como eu falei com vocês, espíritos superiores, amigos, e também dos seus discípulos, amigos ou amigos discípulos. O evangelista Mateus, no capítulo 10,
versículo de 1 a 5, ele nos diz: chama os 12, aliás, não é 12, desculpe, é 12, né? 12 é um processo brasileiro de semântica. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes a autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Quando nós formos amigos do Cristo, melhores, o próprio Cristo vai nos dar essa incumbência. Por enquanto, nós as tomamos. Não, eu sou passista. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mesmo que ninguém tenha dito. Nós construímos a nossa vontade e, através do nosso trabalho, efetivamos algumas ações. Jesus enviou esses 12 com recomendações, que nós vamos falar na frente. Lembrando, vamos lembrar, vocês lembrariam o nome dos 12? Talvez não. Eu trouxe para vocês. Nós temos do lado direito, meu, direito de vocês, um desenho que esse mundo novo nos ajuda a que a nossa memória, que tenhamos uma memória plástica, visual de formas e de cores. Então, nós temos André, Bartolomeu ou Natanael, Felipe, João o Evangelista, irmão do nosso outro amigo, filho de Zebedeu, Judas Iscariote, Judas Tadeu, Mateus, Levi, o cobrador de impostos, Pedro, Simão Pedro, Cefas, Simão, ou Zelote, Tiago maior e Tiago menor, e Tomé Dídimo. E depois, pela morte, de suicídio de Judas Iscariotes, entrou Matias. Eu coloquei aqui o nome de Pedro, Tiago maior e João, que dentre todos eram os 3 discípulos que sempre estavam mais próximos de Jesus. Eram mais espiritualizados e, com certeza, conheciam mais um pouco sobre algumas coisas espirituais. E eles ajudaram em muitas horas através da vontade que tinham de expelir seus fluidos para que algumas materializações acontecessem, como no Monte Tabor. Entretanto, quem seguia Jesus? Os discípulos. Mas quem? Todos eram chamados discípulos? Não. Então, nós trouxemos aqui algumas faixas. Com seus feitos e ensinos, Jesus atraía multidões, como já falamos anteriormente. E as pessoas não entendiam o que este homem poderia fazer, qual seria a sua capacidade, qual seria a sua ligação com o divino. Já que, devido à sua humildade, ele andava de sandálias, andava naquela poeira a pé. Ele não andava em cima de cavalo, nem de burrinho. Nem tinha algumas carroças. Ele convidava aquelas mulheres que tinham uma vida diferente de algumas outras, vendendo o seu corpo. Ele aconselhava os endemoniados, que depois de uma cura instantânea, para não voltarem a pecar ou a fazer as coisas que estavam acostumados a fazer. Então, era muito difícil a gente entender aquele homem. E eu ouso perguntar a vocês de uma maneira meio professoral, se Jesus chegasse hoje
com toda esta eloquência do passado, igualzinho, nós o reconheceríamos como o Cristo de Deus? Não. Não. Nós gostaríamos que ele tivesse vestido como nós. É um mendigo, é um charlatão, é um louco. Porque a nossa capacidade transcendente de pensamento é muito materializada. Nós gostamos do material, gostamos dos beijinhos, dos abracinhos, ficamos felizes. Mas quando recebemos um fluido espiritual superior, a gente não acha que é um bom espírito. A gente acha assim, passou um ventinho. E quando é um espírito mais grosseiro, mais antagônico, aí a gente fala, olha, um negócio aqui muito difícil. A gente reconhece o fluido pesado. A gente não está acostumada à aragem dos espíritos superiores. Nem todos eram seus discípulos. Alguns apenas estavam lá curiosamente. Até hoje é assim, nas nossas casas espíritas, nos nossos grupos de oração, nos eventos. As pessoas vêm curiosamente para saber. Muitos de nós chegamos ao espiritismo pela curiosidade, não é assim? Vamos ver o que tem lá. Alguns ficam, outros vão embora. E às vezes nós dizemos assim, mas como mudou? Porque não era espírita, era curiosamente espiritista. Então só tinha curiosidade. Passou a curiosidade, não suportou seguir as orientações espíritas. Porque o espiritismo não obriga a nada, ele só orienta. Seguimos ou não. Outros só desejavam benefícios, igual a hoje. Igual a hoje. Algumas casas, se abrissem, passe de cura, sibilas, médiuns, dando recado, mesmo cobrando a euro. Era uma fila interminável, meus amigos. Nós ainda não acreditamos no poder do nosso pensamento, que é divino. É divino. O que ele precisa é ser arrumado por nós mesmos, porque ninguém pode fazê-lo. Havia quem se limitasse como mero ouvinte, como ainda hoje nas nossas casas espíritas. Convida a pessoa e diz, você quer trabalhar? Não. Eu estou ouvindo. Você quer fazer uma prece? Não posso, não sei. E a gente continua argumentando. Um dia a pessoa desperta e diz, eu posso, eu quero, eu faço. Houve discípulos que a princípio aderiram, mas depois não souberam preservar pela dificuldade em aceitar inteiramente sua mensagem. A mensagem do Cristo, hoje, é traduzida para nós como a mensagem do Espiritismo. Quantos de nós entramos e saímos? Quantos de nós mudamos de casas espíritas tantas vezes quanto gostamos? E não sabemos que talvez a primeira casa espírita seja aquela casa espírita ideal, com todos os adereços para a nossa evolução mais rápida. E as mulheres? As mulheres sempre foram um grupo de espíritos reencarnados que trouxeram para Jesus ajuda para os víveres, para que pudessem, quando eles caminhassem, pudessem ter as suas roupas mais ou menos arrumadas, mas também elas pediam alguma ajuda de comida para todos. Porque os apóstolos comiam igual a nós.
Eu acho que talvez a gente não seja tão apóstolo porque a gente come demais, não é? Então, essas imagens que eu trouxe, que eu acho as lindas, não são minhas. Hoje nós podemos ter muita coisa bonita para poder ver e nos encantar e chegarmos mais perto do que o Evangelho nos explica. Mas também existiam discípulos verdadeiros e bem numerosos, tanto que nas tradições citam 500 da Galileia, 12, 70 ou 72, 500 da Galileia. Nós gostaríamos de ser os 500 da Galileia. Não somos. Os 500 da Galileia são aqueles espíritos mais adiantados, reencarnados mais adiantados. Mas nós podemos ser os milhares de discípulos que, ao longo do tempo, nos tornamos seguidores do Cristo, mas não só aqueles seguidores que ficavam só ouvindo o Mestre. Aqueles seguidores que gostaríamos de passar a mensagem do Mestre. Onde? Primeiro na nossa família, que é onde, com certeza, nós temos mais dificuldades. Depois, dos nossos grupos de aceitação, seja problemas de trabalho monetário ou problemas de trabalho de qualquer religião. Porque nós não estamos falando só do espiritismo. Nós estamos falando dos cristãos. Nós somos cristãos espíritas. Mas tem cristãos evangélicos, tem cristãos católicos, porque aceitamos o Cristo. No Sermão da Montanha, Jesus deu a todos os discípulos uma preparação muito linda, traduzida por 3 verbos: entender, sentir e agir. Se nós entendemos o que estudamos, o que lemos, o que aprendemos, temos que, de alguma maneira, usar o nosso conhecimento. Ontem, uma pessoa, uma jovem senhora, aqui de manhã, disse: ah, Carmen. E ontem à noite, na Estrela de Aveiro, uma outra pessoa falou comigo: ah, eu gostei tanto da maneira como você falou, eu não tenho coragem de ir no púlpito e falar. Ela disse: mas eu sou professora. Eu disse: você fala para os seus alunos? Falo. Qual a diferença? Não, meus alunos são meus alunos. Então, se nós já temos um conteúdo, nós temos a obrigação de tentar fazer com que aquele conteúdo possa ser disperso. Porque, à medida que nós usamos o nosso conteúdo, nós o aprendemos mais, nós o apreendemos, desde que possamos agir da maneira como falamos. Os apóstolos, qual era a tarefa dos apóstolos? Era pregar por toda a parte o Evangelho, curando enfermos e afastando espíritos perturbadores, como Jesus fazia. Talvez ainda não sejamos apóstolos. Qual é a diferença de discípulo e apóstolo? Eu trouxe uma diferença assim, bem simples. Discípulo é aquele que segue como aluno e aprendiz. Se você não faz nada com o estudo do Evangelho, você só o incorpora e fica quietinho, você é discípulo. Você é discípulo. O apóstolo é aquele que é enviado para seguir, para colaborar e colabora. Mesmo que seja apóstolo daquele, eu não sei aqui como é que fala, aquele nível mais simples do colégio, como é que chama? Básico. Do primeiro ano básico. Mas você já distribui o pouco que você tem. Porque sempre nós temos alguém melhor, mais sábio, evangelicamente falando, do que nós, e alguém que não tenha tanto
conhecimento que tenha mais necessidade do que nós já tivemos. Por isso é que nós não podemos ser orgulhosos, porque sempre aprendemos. Estamos aqui para aprender. Então, as mulheres que o seguiam na comunidade judaica, elas não eram que nem hoje, não. Elas eram invisíveis e não podiam fazer o que hoje nós fazemos. A maioria de nós já sabe, mas eu gostaria de repetir. Se aqui fosse um local onde algum mestre falasse, naquela porta, na outra porta, teria uma porta de treliças. Vocês sabem o que é treliças, não sabem? Aqueles quadradinhos assim. Como é que chama treliças? Grades de madeira. Chama treliças. Né? Quando a gente passa na estrada, quando tem um negocinho de trem, não tem um negocinho assim, é como se fosse aquilo. Então, treliças. E as mulheres, nós ficaríamos lá fora. Só os homens poderiam entrar. Difícil, né? E a gente ficaria com aquela carinha assim, ó. Sem ver, porque eram poucas treliças e muitas mulheres do lado de fora. E uma dava lugar à outra para poder ver o que estava acontecendo dentro. Jesus sempre tratou a mulher com respeito humano, aceitando-lhe a cooperação nos seus labores missionários. Claro que eu trouxe, não podia deixar de trazer, um caso dos mais complexos que aconteceu quando ele, pelos 3 anos do seu missionato, ele vivenciou e deixou para nós. Nós vamos trazer João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Ele estava num lugar, quando os fariseus e saduceus foram buscá-lo. Mestre, uma mulher foi pega em adultério. Senhor, venha. E no caminho foi dizendo: Senhor, tu sabes que a mulher pega em adultério, ela é lapidada em praça pública. O que quer dizer? Ela fica numa praça e os homens jogavam pedras, como essas pedras portuguesas. Era exatamente igual. E a mulher morria. Ninguém sabia se ela tinha pai, mãe, filhos. Não importa, foi pega em adultério. E quando Jesus chegou, tinha uma jovem mulher perto da porta formosa, abaixada, com medo, com vergonha, e aqueles homens em volta dela. E Jesus olhou e eles disseram: aqui, Senhor, olha a mulher. Por quê? Como Jesus falava diferentemente da Torá, porque ele já estava avançando, ele já estava ampliando os conhecimentos que ele mesmo pedira para vir, a sabedoria do sábio é diferente da sabedoria do incauto. Se fôssemos nós, iríamos discutir: não pode fazer isso é um absurdo. Jesus não, Jesus olhou e, percebendo a mente daqueles homens, vendo na sua alma, nas épocas passadas e na presente, os seus atos ignóbeis, o que Jesus fez? Ele fez como Sócrates, fez uma pergunta, mas essa pergunta foi uma pergunta para que todos pudessem pensar nela. Sócrates fazia assim, ele perguntava e deixava que a pessoa dissesse do que sabia. Quando nós recebemos
o Consolador, que é o Livro dos Espíritos, foi feito assim. Quem é Deus? Questão 1. Quer dizer, pergunta e os Espíritos responderam. E o nosso codificador, depois de amealhar todas as respostas, com o campo magnético bem rarefeito, porque muitos espíritos assessoravam Allan Kardec, ele escolhia o somatório das respostas a que era mais vezes respondida. Então Jesus disse: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Se nós estivéssemos lá e fôssemos nós que tivéssemos feito essa pergunta, o que vocês acham que iria acontecer? Nós estamos cheios de problemas desta vida e de outra vida. Nós não temos autoridade moral para fazer esse tipo de pergunta. Temos? Temos? Não, não temos. Só o Cristo de Deus tem isso. Então ele perguntou. E vocês sabem que não houve resposta. Não houve resposta. O que aconteceu? Essa foto aqui, ela é meio erradinha, né? É uma foto de um teatro, de um filme que teve. Naquela época, não tinha esses pisos. Eu trouxe a foto, mas a foto está errada. Era terra batida. Era terra cor de tijolo. Então Jesus pegou o seu dedo e passou a escrever, se abaixando no mesmo nível daquela mulher. Ou seja, a humildade do mestre. Ele não disse, levanta, mulher. Ele desceu até a mulher, como nós fazemos com as crianças, quando queremos educá-las, conversar com elas. Não é assim que as mães fazem? Ou essas mães não fazem isso? As mães, a avó mais do que isso, diz, meu netinho, eu não consigo. A avó senta no chão e fala olho no olho do netinho. Não é assim? Olho no olho, abraça o netinho. Reclama do netinho, mas abraçada. A boa avó, né? A outra que é mais ou menos, né? Mas é assim mesmo, né? Aquele netinho talvez precise daquela avó, né? E o outro precisa da outra. Então, Jesus foi escrevendo. O que será que Jesus foi escrevendo? Vocês já estudaram isso? Jesus foi escrevendo os, aspas, pecados dos homens que lá estavam. O primeiro pecado que ele escreveu foi adúltero, ladrão, pederasta, não sei qual era a palavra da época, mas era mais ou menos isso. À medida que Jesus escrevia o pecado, ou seja, a falta que eles tinham cometido, mais vezes ele saiu. E o evangelista João nos diz, saíram primeiro os mais idosos. Será que Mateus, João, tinha alguma coisa contra a quarta idade? Não! É porque aqueles já tinham praticado o delito há muito mais tempo, porque viveram mais. Passou um tempo que nós não sabemos quanto tempo. Nem ninguém diz qual é o nome da mulher. Uma mulher. Não se descobriu até hoje o nome da mulher. Não importa. É um espírito sem sexo no mundo espiritual que reencarna no corpo feminino, no sexo feminino. E aí Jesus, quando vê que não tem ninguém, Jesus, mulher, cadê aqueles que te condenaram? A mulher em lágrimas, ainda tremendo, diz, Senhor, foram embora. Ele levantou a mulher
pela mão e disse: eu, então, também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Eu fico encantada com este diálogo. Porque nós não sabemos fazer dessa maneira ainda. Olha, você fez isso. Eu sei que você fez isso. E eu estou dizendo para você não fazer mais, porque eu te avisei 3 vezes, 4 vezes. Jesus sabia tudo que aquela mulher tinha feito. Mas só dele dizer para a mulher: não tornes a pecar. O seu magnetismo foi tamanho que também envolveu aqueles seres, homens encarnados que lá estavam. E todos saíram. Não acabou aí não, como as pessoas imaginam. Amélia Rodrigues Espírito, que trabalha com Divaldo Pereira Franco, na Mansão do Caminho, ela fala o encontro de reparação. Aqui está errado, não é preparação não, é reparação. Eu fui consertar hoje, para colocar aqui, botei um P a mais, num livro Pelos Caminhos de Jesus. Então, Amélia vai nos dizer que um dia de sol, 10 anos depois do acontecido, na cidade de Tiro, que fica no meio quase da Palestina, bem perto do Mediterrâneo, uma casa humilde, de aspecto simples e rica de amor, recolhia peregrinos. E lá estava uma mulher que ajudava os peregrinos que vinham peregrinando, ou seja, caminhando sem rumo, porque eles eram muito maltratados pelos judeus e pelos romanos. E encontrou esta mulher, um senhor, numa maca, muito, muito doente. E ela conversou com ele. E ele, em determinada hora, disse: minha senhora, eu conheci Jesus. Porque ela estava falando de Jesus. Ele absolveu a minha mulher, que tinha me adulterado. Entretanto, eu fui convidado pelos cristãos da época para seguir Jesus. Nunca o fiz. Hoje eu me arrependo demais. E aquela mulher que tinha recebido de Jesus o carinho, a acolhida, a partir daquele momento, ela passou a seguir com os discípulos de Jesus. Ela não era discípula, ela era trabalhadora com eles. Ela não teve coragem de dizer para aquele homem que teria sido ela a esposa dele. Por quê? Porque ela estava numa situação espiritual muito superior à dele, mesmo que tivesse errado. Então ela ficou com pena daquele homem que não a perdoara e que antes dela adulterar o casamento, ele já o tinha feito muitas vezes. Mas à época só morria com pedradas as mulheres, os homens não. Isso eu não estou falando para que agora a gente acredite que o adultério é altamente positivo. Não é. Mas nós estamos falando, tentando passar do amor do Cristo, de querer ensinar sem bater. Querer ensinar sem colocar o dedo na ferida dos doentes, como nós o fazemos.
nós queremos aconselhar sempre, dizendo, olha, cuidado, já falei, não tornes a errar. Acabou. Perdão, perdão sem ofensas é o verdadeiro perdão. O outro perdão, com tantos argumentos, é orgulho. Você está orgulhosa, você está orgulhoso de si mesmo, porque você já não fizer aquilo, ou não faz mais. Aí você fica aprumado e põe o dedinho. Aponta, não é isso que a gente aprende? Um dedinho para a pessoa, e quantos dedinhos para nós? 4. Então, esse conto vale a pena, se vocês puderem baixar esse livro, se não tiverem, em PDF, gratuito. E verem o encontro de reparação, não é de preparação. É preciso. O que é preciso para ser discípulo de Jesus? Pouca coisa? Muita coisa? Posso fazer uma pergunta, Lutênia? Eu vou fazer uma pergunta, mas gostaria que vocês tentassem responder. Se quiserem. Quem aqui presente só dos encarnados? Porque os desencarnados estão num número 6, 7 vezes superior ao nosso. A plateia veio aqui nos ver. Então, cuidado com a resposta. Quem gostaria de ser discípula do Cristo? Levanta a mãozinha. Só ela. Eu. Levantem se quiserem. Olha, tanta gente com medo, né? Gente do céu! O rapaz ali que estuda mediunidade, que veio aqui falar da mediunidade tão bem, está quietinho. Ele só quer estudar mediunidade. A esposa do meu amigo Lutênio nem mexeu-se. Gente, eu estou muito impressionada com isso. Eu tenho várias médiuns daqui que eu conheço, minhas amigas, que vieram me beijar ontem, anteontem e hoje, tudo quieta. Eu estou preocupada, o Lutênio de Faria, né? Por quê? Porque a gente só consegue o que quer. Leon Denis, aquele grande apóstolo do Cristo, diz para nós, a vontade é uma riqueza do ser humano, porque sem ela não se faz nada. Eu não perguntei se vocês acham que já são discípulos, mas se vocês querem, o querer faz com que os nossos fluidos, que a nossa onda mental vá na frente e abre espaço florido para os nossos pensamentos bons e dignos. Depois eu vou fazer outra pergunta. Eu trabalhei em RH. Então, a gente fazia perguntas de uma maneira uma vez e depois de outra maneira, mas com a mesma conotação. Aí a gente contratava aquele que respondia a mesma coisa. Você fica nervosa ou nervoso, né? Responde rapidamente, que tem um tempo para responder o teste. Então, se a pergunta 1 era igual à pergunta 5 e você respondia errado, e tinha outras que eram assim, e as pessoas não eram contratadas, e elas não sabiam por que não eram contratadas. Porque ao responder o questionário, erraram, porque numa pergunta responderam sim, e a outra sim, e a outra seria não. Eu não memorizei todos, mas alguns memorizei com a mãozinha levantada. Então, a primeira delas seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, quem não respondeu não ama a Deus nem o próximo. Pode até amar a Deus. É assim não, é o medo nosso. Nós temos medo de responder. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Será que nós diríamos isso para Jesus? Senhor, o que quiseres, eu faço. Como Saulo falou.
Senhor, que queres que eu faça? E Jesus disse a ele fez. Aquele homem prepotente, aquele homem homicida, mudou e seguiu Jesus de perto, de longe, estropiado, cansado, abatido. Estamos no caminho, não é, meus amigos? Após a morte de Jesus, nós tivemos os apóstolos que fugiram, com medo. Aí vocês podem dizer, mas Carmen, se os apóstolos fugiram, como é que eu, que ainda não sou apóstolo e apóstola, vou seguir Jesus? Mas 2000 anos se passaram. Eu sempre gosto de falar a mesma coisa que eu aprendi com Severino Celestino. Muitos de nós estávamos lá. Muitos de nós éramos encarnados à época do Cristo, na grande Galileia, na grande Samaria, na grande Judeia, que compunha a Palestina à época. E muitas vezes temos saudade de Jesus. E os cristãos na atualidade? Aí nós já estamos falando mais perto de nós, não é verdade? Estão preocupados? Não. Cada um de nós é convidado por Jesus a ser seu discípulo, não é apóstolo, seu discípulo, seguir. Quem sabe até um apóstolo, para que os ensinos de Jesus venham se instalar o mais depressa possível em toda a terra. Senão, nós não reencarnaríamos na Terra. Ele teria nos enviado para outro planeta, com um amigo dele, crístico, que fosse o coordenador da outra casa do Pai. Vai fazer isso se nós não mudarmos de atitude mental. Só ficará seguindo Jesus aqueles que tentarem ser mais bondosos consigo e com o outro, desenvolvendo, eu gosto dessa palavra, códeas de amor, pedaços de amor, flocos de amor. Porque se nós não queremos sofrer, Jesus precisa de nós. Jesus precisa dos médiuns na reunião mediúnica, porque no mundo espiritual, esses espíritos estropiados, cansados, suicidas, que não sabem que morreram, não ouvem a voz, não conseguem entender os fluidos dos espíritos superiores. Por isso que eles têm que vir no achatamento da terra, que eles possam receber os nossos fluidos, a nossa voz, entender o que nós estamos falando. Isso é muito complicado. O espírito não evoluir sem ter que reencarnar, sem ter que vir na reunião mediúnica, porque ele precisa de ficar olho a olho conosco, porque nós estamos na mesma sintonia. Isso é triste, meus amigos, mas é consolador. Como falamos quando do nosso seminário, nós aprendemos na reunião mediúnica. Aprendemos com o sofrimento dos outros. Pelo menos deveríamos aprender. Que quando nós vemos alguém ser atropelado na rua, porque passa fora do sinal adequado, nós não vamos fazer a mesma coisa, vamos? Pelo menos a maioria de nós não faz. Aprendemos com o sofrimento do outro. Aos cristãos de hoje e de ontem, Jesus afirma, vocês vão gostar disso, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que ele quer dizer com isso? O sal da terra não é o sal de Aveiro. Cadê a Dona Graça? Lá. Não é o sal de Aveiro. O sal, tirando o véu da letra, quer dizer o tempero
tempero que nós vamos dar na nossa família, no nosso trabalho, na casa espírita, fazendo alusão que o sal ajuda a temperar a comida, não a deixa estragar, faz com que o gosto fique mais acentuado. Mas nós não somos sal. Isso é um simbolismo. Nós somos os agregantes do bem, do amor e da paz. E da luz, para que a gente não possa ocultar o pequeno conhecimento, o parco conhecimento que temos. Não podemos botar embaixo. Ainda, Portugal ainda tem isso, no Brasil ainda tem. Nas casas, onde botava a lamparina, a luz era em cima, né? Para que pudesse, como diz aqui, né, alumiar o local todo. Mas quando acabava aquilo, durante o dia, botava-se embaixo. Então está dizendo que a gente não ponha embaixo do aparador, mas em cima. Ou seja, nós temos de alguma maneira de tentar abrir as comportas da nossa alma em ajudando o outro, sermos ajudados. A primeira música que o Lutênio cantou é uma prece do grande apóstolo do Cristo, Francisco de Assis. É dando que se recebe. A gente não quer dar, a gente só quer receber. Ele foi intuído, a equipe franciscana está em volta desta casa. A equipe clarissana está em volta desta casa. Porque nós precisamos do auxílio deles. Nós temos de ter a humildade de saber que precisamos dos espíritos superiores para que eles nos ajudem ao que o nosso caminhar seja mais tranquilo, que tenha mais lucidez no nosso olhar. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas ações e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então Jesus está dizendo, à medida que vocês fizerem coisas boas, eu e os meus prepostos, os amigos espirituais que ajudam no planeta Terra, irão ajudá-los. Os discípulos, apóstolos e suas contendas. Eu quis trazer isto, porque eu acho que é da máxima importância da gente saber que os discípulos tinham problemas. Eles não eram espíritos puros, eram amigos de Jesus. Eu acho que Jesus escolheu aqueles mais ou menos, para a gente poder reconhecer os nossos problemas nos problemas deles. E eu trouxe assim. Em início, tiveram certa dificuldade para se harmonizarem, como na casa espírita, não é verdade? Na casa espírita entra, aquele grupo fica... Lutênio, doutor Lutênio, aquela pessoa... Aí Lutênio diz, olha, vai lá que você vai conseguir. Ele agrega. Mas às vezes a gente não consegue ficar perto da outra pessoa. Porque a pessoa não é igual a gente. A gente quer todo mundo parecido, porque nós achamos que somos maravilhosos. Nós somos maravilhosos, mas cheios de defeitos. Nós somos maravilhosos, cheios de defeitos. Então, pequenas contendas geravam separatividade entre eles. Discussões como, quem seria o maior no reino dos céus? João, o evangelista, perguntava e a sua mãe dizia, Senhor, quando tu fores para o mundo espiritual, leve meus filhos, põe um à direita e outro à esquerda. Quer dizer, a mãe, como toda mãe hoje, é muito interessante a gente trazer o evangelho para nós. O que as mães dizem? Olha, vai no colégio e diz, olha, meus filhos, cuide deles. Quer dizer, a mãe sempre pede para que seus filhos sejam muito bem cuidados. Ela não diz, olha, cuide de todas as crianças, cuide dos meus.
Não é? Desejavam saber qual deles detinha o maior conhecimento no campo do evangelho. Ainda é assim na seara cristã. 2000 anos se passaram. Aí a pergunta que eu queria fazer: como eu me identifico? Como vocês se identificam? Levanta a mãozinha, se puderem e quiserem. Eu acho que não tem ninguém com fome ainda, porque aqui se come muito tarde. Não é? Acho que não tem ninguém muito entediado, né? Então, como apóstolo, quem se identifica como apóstolo, levanta a mão. Como discípulo, levante, minha filha, pode levantar. Ah, que bom, que bom. E o pessoal que está encostado na parede? Isso. O casal lá, você viu o casal de brasileiro? Pois é. Aqui é uma beleza que a gente tem uma vista, uma visão panorâmica, 3D, né? Os dois. Agora, vamos ver se as outras pessoas levantam a mão. Nenhum dos dois. Isso, ela levantou. Olha a coragem. Como é seu nome? Joana. Teve coragem. O seu nome de máscara? Clara. O resto, eu não tenho uma denominação para o resto. Porque ou é apóstolo, ou é discípulo, ou nenhum dos dois. Porque apóstolo ninguém levantou. Discípulo, um pouquinho. Os dois, ninguém. E aí, a grande quantidade das pessoas, eu vou ter que arranjar um nome. Não respondentes. Não respondentes. Não é? Eu estou brincando, mas é muito sério, meus amigos. Eu brinco aqui como brinco na minha casa espírita. Ele me acompanha nas palestras. Eu brinco nos outros centros? Brinco? Isso. Aqui eu estou na minha casa. Vocês desculpem eu brincar, porque eu me sinto na minha casa. Né? Os 12 apóstolos receberam instruções específicas do Cristo para pregar a Boa Nova. No livro Pão Nosso, o nosso querido Emmanuel vai dizendo assim, eu não vou ler tudo porque já estou em cima da hora, recomenda que o ensinamento seja profundo e sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Eu achei isso de uma beleza, mas é um grande ensinamento para nós. Na casa espírita, na nossa casa, no nosso lar, na rua, no nosso trabalho, numa ONG. Às vezes as pessoas fazem coisas que nos magoam. Então vamos sacudir o pó. Não vamos levar essa mágoa, porque segundo Joana de Ângeles, o guia espiritual do Divaldo Franco, a mágoa, ela é muito nociva, porque a mágoa, você não se desfaz dela, é um círculo que você vai aumentando e vai ferindo as suas células e pode levar a um cancro mais tarde. Ficou magoada, magoou, pede perdão, diz Joana. Se a pessoa não te perdoou, o problema passa a ser dela, mas você tem que chegar até a pessoa e pedir, olha, você desculpa, me perdoe. Eu fiz, não sabia como é que estava fazendo, ou sabia e me arrependo. Né? Então, seguindo, Jesus foi claro com referência aos desafios que os apóstolos iam enfrentar? Foi. Mas eu faço uma pergunta maior. Jesus foi claro com referência aos desafios que nós, futuros discípulos, ou os apóstolos, iríamos enfrentar, ou estamos enfrentando? Ele não fez direto. Mas toda vez que nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Livro dos Médiuns, ou qualquer outra obra
eminentemente espírita, cristã, é o ensinamento do Cristo, que alguém nos deixou. Então, nós recebemos o ensinamento em todas as horas. Não é assim? Mas, às vezes, nós achamos que aquele ensinamento não é para a gente, é para o outro. Eu já fiz isso. Quando entrei no Espiritismo, eu voltava para cá e dizia assim, olha, você não foi, perdeu, porque falou aquilo para você. Eu nunca achava que era para mim. Agora a pessoa pergunta, como é que foi? Ótimo, aprendi muito. Ou seja, aquilo adentrou pelo meu centro coronário e ficou lá, aqui nos outros centros de força, para que eu possa viabilizar a minha mudança. Fiz outra perguntinha. Como cristãos, que mensagens temos vivenciado e transmitido? Vamos pensar. Pedro, André, Tiago e João atenderam ao chamado de Jesus imediatamente. Jesus disse, vamos? Vamos. Por que isso aconteceu? Porque eles estavam prontos para o chamamento. Quando às vezes nós dizemos não a uma tarefa, é porque ainda não entendemos da tarefa. Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste, isso que eu estava falando. Quem disse isso é Chico Xavier, através de Emmanuel, no livro Fonte Viva. Você foi. Todos que estamos aqui, aí eu vou responder aqueles que não responderam. Todos que estamos aqui, já seguimos o Cristo, em distâncias diferentes. Senão não estaríamos. Ou já teríamos ido embora. Porque hoje nós temos uma flexibilidade de não pedir licença, sair e ir embora. Nós aprendemos isso. Sem fazer barulho. E alguns, como não gostam, fazem barulho para dizer, olha, eu não gostei, estou indo embora. Mas já temos um olhar que precisamos do Cristo. Eu acredito que depois da pandemia, os que tinham que decidir que não queriam seguir o Cristo, já decidiram. Nós decidimos que queríamos seguir. Então, todos, inclusive a Joana, poderia ter respondido, discípulo. Mesmo a léguas de distância já estamos seguindo. Porque o seguir não quer dizer limpar o pé de Jesus, como Maria de Madalena fez com seus cabelos e com óleo de nardo. Seguir Jesus é aceitar algumas falas. Porque viemos de outra religião, sofremos do cristianismo católico em outras reencarnações e trazemos incrustados dentro de nós feridas que pouco a pouco teremos de curar. O chamamento do Mestre para segui-lo é dirigido ininterruptamente a todos nós, diz a Marta Antunes Moura, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Entretanto, a aceitação será sempre imediata entre os já que se encontram conscientes da sua necessidade da renovação íntima. Às vezes, nós queremos a renovação íntima, mas achamos que é muito difícil. Em sendo muito difícil, dizemos assim, não são vocês. Não são vocês. Os meus amigos brasileiros, vou deixar para a próxima reencarnação. Não deixem. Eu vou fazer uma piadinha perversa. Por quê? Todos que estamos aqui, talvez gostaríamos de reencarnar, eu me ponho no meio de vocês, em Portugal. Vocês gostariam de reencarnar em Portugal? Mas quem disse que vão? Nós estamos nos preparando para reencarnar na Etiópia, na China, na África, no Brasil. Mas no Brasil, na periferia, lá naquele antro de dificuldades. Porque para que eu estou me preparando? Eu não estou me preparando para ir para Rio ou para o Rio. Eu estou me preparando
para seguir Jesus de perto. E seguir Jesus de perto é se tornar um pequeno apóstolo, para que a nossa conduta, como Francisco de Assis diz, é que vai encantar as pessoas. Mas, se necessário, usarei a minha voz. Mas primeiro usarei a minha conduta. Qual seria a minha conduta? Seguir Jesus. Vou fechar aqui, porque vou passar para o meu amigo. Eu trouxe aqui uma experiência que eu tive, uma das mais belas, que eu fui até Cafarnaum. Há 4 anos atrás, num grupo dirigido por Haroldo Dutra Dias. E conheci essa beleza de cima, aqui é a entrada de Cafarnaum, e do lado direito é o Lago de Genezaré ou Tiberíades. Essas fotos são minhas. E a parte de baixo é, na realidade, os escombros antigos numa outra área de Cafarnaum. Então eu espero, meus amigos, que nessa noite de luz, que nós aqui viemos para comemorar os 24 anos dessa casa, que neste lugar de tanta energia das matas, das águas, e como a nossa amiga falou, dos pássaros, das flores. A prece dela foi assim. Sai do burburinho da cidade e vem para um recanto. Nós ficamos imaginando como é que os espíritos fazem para pegar os fluidos das raízes que têm aqueles princípios ativos mais importantes para nós. E trabalhando esses princípios, os tornam voláteis, para que possamos absorver pelos nossos centros de força do perispírito. Quando recebemos um copinho de água, como os espíritos protetores desta casa lá estão para colocar diferentemente para cada um de nós aquela poção invisível, mas quando nós sorvemos aquela água, ela faz verdadeiros, aspas, milagres. E nós nem sabemos que estamos sendo curados naquele momento. As casas espíritas são assim. Mas nesta, onde nós estamos, é que nós queremos salientar essas benesses. Sempre melhor ir à casa espírita do que ficar na nossa casa. A nossa casa é uma pequena casa espírita. Mas eles não têm a aparelhagem fluídica do mundo que nós não conhecemos, dos equipamentos invisíveis e altamente desconhecidos por nós, para poder trabalhar em nós, na hora do passe, na hora da prece, na hora da água fluidificada, na hora e na atuação de um curso, qualquer que seja. A casa espírita é um hospital. A casa espírita é um centro de atividades espirituais, mas materiais. Que o Mestre Jesus nos abençoe, que ao voltarmos para as nossas casas, os nossos lares, possamos levar essas vibrações que vão ficar no nosso campo mental. É no campo mental que ficam as nossas ideias. Por isso que os espíritos de qualquer nível nos conhecem.
Porque é um campo magnético individual. Não existem dois campos magnéticos iguais. Porque viemos de reencarnações diferentes e nesta encarnação, cada um faz de acordo com o que deseja e consegue. Agradeço demais a esta casa, uma felicidade imensa. Vou partir amanhã para Leiria e depois continuar o meu trajeto. Mas vou levar grandes experiências aqui, grandes vibrações, recordações que farão de mim uma pessoa melhor. Porque aprendi a ser grata. Obrigada a todos e esses bons espíritos que me permitiram esta caminhada com dificuldades, porque não é fácil hoje viajar, por muitos motivos, mas estou tirando férias, que é assim que meus amigos acham. Eles acham que fazer esse trabalho é simples. Eles, não, Carmen, passeie e trabalhe. Ele não diz trabalho e passeio. Assim que eles põem para mim. Carmen, você está passeando muito. Tanto que hoje eu botei só uma coisinha no Facebook. Porque parece que eu não faço nada. Porque algumas palestras não são gravadas. Então eles não têm acesso. Então quando eles têm acesso, eles dizem, trabalhando. Quando não têm acesso, é só passeando. Eu estou brincando, mas estou falando muito sério. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe. Pode apagar. Está na disponibilidade de fazer a prece? Entendi. Está na disponibilidade de fazer a prece? Faz você? Entendi. Prece. O que você? Não faz você, eu já falei muito. Obrigado. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento e a seguir passaremos ao passe individual. Senhor Jesus, quanta alegria, Mestre, nos vibra na alma. Quanto júbilo espiritual exala de nossa sensibilidade. Inevitável, Senhor, viajarmos no tempo e recordarmos com naturalidade os dias primeiros. O sonho, a partilha, a edificação. E sabemos, Senhor Jesus, que somente sob o Teu amparo, a assistência dos benfeitores da vida maior, é que toda evolução, toda construção das tarefas assim tomarão corpo. Neste mês, Senhor Jesus, em que completamos 24 anos de atividades, é imenso a gratidão que nos vai na alma pela oportunidade de Te servir à luz da doutrina dos Espíritos. Quantos amigos, quantos corações queridos nós reunimos até aqui. Quantos foram aqueles, Senhor,
ainda na terra e outros que já retornaram ao mundo maior, que partilharam e partilham conosco essa paz e essa necessidade de trabalho, de humildade, de serviço em Teu nome. Agradecemos a espiritualidade superior por ter encontrado em nós parcos recursos de colaboração, de trabalho. Envolvemos aqueles irmãos espirituais que ao longo destes anos foram atendidos, socorridos, e grande número deles convertidos em nossos amigos. Abraçaram a seara de luz e do bem e hoje te servem, Senhor, depois da experiência mais difícil. Leva em conta, Senhor, nossas naturais imperfeições ainda e inspira-nos a trabalhar mais, a nos queixarmos menos e a nos modificarmos em processo crescente. Querido amigo Jesus, ao longo desses anos, foram tantos aqueles que nos ampararam, da espiritualidade maior até companheiros, companheiras, que próximos do nosso coração envolveram-nos num afago, num conforto, num sorriso, num abraço fraterno. Nessa noite, doce Jesus, as falanges amigas que nos confortam e ao benfeitor desta casa espírita, que juntamente com outros se consorciam para nos fortalecer e nos iluminar. Nossa gratidão aqui registrada é motivo para que nos deixe na alma, Senhor, os fluidos e as vibrações de profunda gratidão, júbilo e alegria espiritual. Guarda-nos sob a Tua paz, Senhor, nesta noite sempre. Fica conosco, querido amigo Jesus.